aprender um pouco mais da palavra. Ó Deus, muito obrigado por essa noite, agradecemos ao Senhor pelo dia que tivemos até aqui, obrigado pelos teus livramentos, pela tua bondade, obrigado porque o Senhor até aqui tem nos ajudado, nos fortalecido, e o Senhor tem mostrado o teu caminho, a tua vontade aos nossos corações. Obrigado pelas pessoas que estão aqui presentes, por aqueles que estão em casa também participando do culto online, que o Senhor possa falar aos nossos corações e que o teu Espírito Santo mostre a tua vontade a cada um de nós. Assim eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, por favor. Semana passada nós terminamos, os artigos de fé da nossa igreja, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão do governo da nossa igreja, como que a nossa igreja se organiza, como que ela funciona, como que nós somos governados, desde as autoridades maiores até a igreja local. Então a gente vai tentar falar um pouquinho como que funciona então a estrutura governamental da igreja do Nazareno. A nível de introdução, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que a nossa igreja ela é diferente na organização do que outras igrejas. Um exemplo, a igreja batista é diferente da igreja do Nazareno, a presbiteriana é diferente da igreja do Nazareno, a Assembleia de Deus é diferente da igreja do Nazareno. Por quê? A nossa forma de governo a gente chama de forma representativa. O que isso quer dizer? Que a igreja, os membros da igreja escolhem uma vez por ano as pessoas que fazem parte da junta de oficiais para representar os membros na reunião da diretoria da nossa igreja. Deu para entender? Então você é membro, uma vez por ano a gente faz uma assembleia local, você vai escolher pessoas para administrar a igreja, que vai tomar as decisões na igreja juntamente com o pastor. Por isso que é representativo. Cada membro da junta é um representante de uma quantidade de membros. Um exemplo disso, se nós temos aí, acho que 5 oficiais da junta, fora a tesoureira que é a Monique, a secretária, os líderes de ministério, nós temos acho que 4 ou 5 mordomos e ecônomos. Esses irmãos, eles estão representando uma quantidade de membros aqui na igreja, tá? Então vamos supor, teve um problema que precisa de disciplina. Esse irmão pode trazer na reunião da junta para a gente conversar. Vai ter uma reforma na igreja. Esses irmãos e irmãs vão estar ali discutindo como que a gente vai levantar fundos para reformar a igreja e assim por diante, tá? Por que eu falei que a nossa igreja é diferente da Batista? A Batista, o governo dela é um pouquinho diferente. Qual que é a diferença principal? Eles não escolhem os seus representantes somente na assembleia local, Eles têm autoridade como assembleia de colocar pastor e tirar pastor, Então, quem manda na igreja, entre aspas, a congregação. É isso, dona Bárbara? Ela foi muito tempo batista. Então, lá é uma vez por ano também a reunião, Oi? Ebanob que chama? A Ebanob, Então, eles fazem a reunião, aí os membros que escolhem a sua liderança e principalmente também a escolha do pastor está na mão da Assembleia, tá? Então é um pouquinho diferente da nossa. A Assembleia de Deus, ela é episcopal, totalmente diferente da Batista e da Nazarena. Quem manda na Assembleia de Deus é o bispo, é episcopal, ou seja, vai ter um líder, normalmente é um líder nacional ou regional, e é ele quem normalmente governa as igrejas locais e os seus pastores. Quando há mudança de pastor, nesse modelo episcopal, a ordem vem de cima. A congregação, os membros, não tem autoridade nem para colocar nem para tirar pastor. Deu para entender isso aí? Tá? Eu creio que o governo da igreja do Nazareno ele é muito saudável na questão da democracia. Por quê? Porque ele dá a autoridade à igreja para votar para os seus membros da diretoria. E os membros da diretoria, que a gente chama de junta de oficiais, eles sim são responsáveis pela escolha do pastor, tá? Então não é a congregação que escolhe o pastor, sim a junta de oficiais. Alguém tem uma dúvida com relação a isso, gente? Se tiver, pode perguntar. Não?
Deu para entender isso aí? Então, uma vez por ano a gente faz a nossa assembleia, então, que é escolhidos os líderes de ministério, e também nós fazemos a apresentação dos relatórios financeiros, relatório de membresia e assim por diante, né? Uma das coisas que eu gosto da Nazarena é isso, a gente é transparente, a gente não fica maquiando nada, nem na questão de membros, nem financeiro, está tudo aberto para quem quiser ver, e essa reunião uma vez por ano a gente mostra tudo isso para a nossa igreja, tá bom? Vamos lá então agora para a gente entender como funciona a questão da organização lá de cima até chegar aqui na igreja local, que é o que nós estamos hoje aqui reunidos. Deixa eu só pegar aqui um estudo. Pronto, achei. Nós vamos falar dessa questão do governo da nossa igreja. A Igreja do Nazareno, ela abraça uma versão democrática do governo, que expandiu a voz do clero e dos leigos e impôs limites ao cargo episcopal. Parece que estou falando inglês, né? Mas eu vou traduzir para vocês. O que a Igreja do Nazareno pegou? Elas reconhecem os ministros, que são chamados de clero, né? O que é o clero? São pastores, superintendentes, pessoas que fizeram e estudaram para tal cargo, que estão à frente. Ela pega esses ministros clérigos e pega ministros leigos. Quem são os ministros leigos? Pessoas que não se formaram em teologia, que não têm um ministério pastoral, mas que ajuda e colabora com a nossa igreja, né? Vou dar um exemplo disso. O Adriano é membro da junta, ele nunca fez teologia, né? Não estudou para ser pastor, não tem talvez o chamado pastoral, talvez porque a gente não sabe dia de amanhã, mas enfim, ele é um ministro leigo, ele não tem o chamado pastoral, mas ele ajuda na condução da igreja juntamente com o pastor. A Monique como tesoureira, a Jéssica como secretária e assim por diante. Então o que a gente fez? A gente pegou a voz dos pastores e líderes, dos superintendentes, pegamos a voz dos ministros leigos, que são os membros que nós temos aqui dentro da igreja, e unimos democraticamente. Então os dois têm voz ativa dentro da igreja. Eu vou explicar melhor com o tempo aqui do nosso estudo, tá? Então aqui estão alguns elementos básicos do nosso governo. Nós temos 3 níveis de governo, então presta atenção nisso. A gente tem 3 níveis de governo dentro da Igreja do Nazareno. Nós temos as congregações, que é a nossa aqui, né, que elege delegados para representá-los na Assembleia Distrital, que acontece uma vez por ano. Então, como que a gente faz? Na Assembleia nossa aqui local, a gente escolhe algumas pessoas que a gente chama de delegados, e esses delegados, eles vão na reunião do distrito, que é a Assembleia Distrital. O que faz lá na Assembleia Distrital? Alguém, só a Monique acho que sabe, talvez os Dries aqui e o Roger. O que a gente faz na Assembleia Distrital? Alguém sabe aí? Da turma que já foi? O que a gente escolhe lá? É que agora a gente está 2 anos com o mandato do superintendente, mas normalmente tem o quê? Bom, a eleição do superintendente, que é o que vai cuidar da igreja do distrito. Nós temos a eleição do líder de missões do distrito, nós temos a eleição do líder dos jovens do distrito, e nós temos a eleição do líder da escola dominical do distrito, ou do ensino do distrito, tá? E isso é escolhido na reunião do nosso distrito, que a gente chama de Assembleia Distrital, tá? Dentro dessa reunião também, que é a Assembleia Distrital, nós escolhemos os delegados para a Assembleia Geral, que acontece de 4 em 4 anos nos Estados Unidos, tá? Então, dentro da Assembleia Distrital, a gente também elege pessoas como delegados para representar o Distrito e o Brasil na Assembleia Mundial. Deu para entender até aqui? Vamos lá. Eu já acho que até atropelei aqui. As Assembleias Distritais, então, elegem delegados para a Assembleia Geral, que acontece a cada 4 anos. E as decisões da Assembleia Geral comprometem toda a igreja em todas as suas partes. Olha que legal, gente. A gente é uma igreja global, a Nazareno, né? Não tem só aqui em Ribeirão, ela tem no mundo inteiro. E é tão legal que ela faz o quê?
ela pega os membros da igreja local, coloca dentro de uma assembleia distrital, escolhe o superintendente, os líderes, os delegados para representar na Assembleia Geral a Igreja do Brasil, né? E dentro dessa Assembleia Geral, graças ao bom Deus, eu já tive a oportunidade de ir, é muito legal, porque lá nós temos votações para determinar a estrutura da nossa igreja, né? Desde as pequenas e grandes decisões nós aprovamos ou não aprovamos na Assembleia Geral, né? Então eu tive a oportunidade de ir como delegado. Se vai mudar uma vírgula no estatuto da igreja ou no manual, melhor dizendo, tem que passar pela Assembleia Geral, tá? Tudo que é mudado de 4 em 4 anos nessa Assembleia Geral. Ok, gente, até aqui? Tem alguém perdido? Turma da Assembleia, que vem da Assembleia da Batista, estão acompanhando aí? Então vamos lá. A Assembleia Geral elege superintendentes gerais que orientam os ministérios gerais da denominação e exercem jurisdição sobre toda a igreja. Então o que nós fazemos além de votar os artigos de fé e tantas outras coisas do manual da nossa igreja nessa Assembleia Geral? A gente também vota esses delegados para escolherem os 6 superintendentes gerais da nossa igreja, tá? Então, desde 1960, nós temos escolhido apenas 6, né? Então, a cada 4 anos, nós escolhemos 6 superintendentes gerais. O que esses superintendentes gerais fazem? É uma boa pergunta. Eles têm reuniões, né, constantes lá nos Estados Unidos, e cada um desses 6 superintendentes gerais, eles ficam responsáveis por uma determinada região do mundo. Então, vou dar um exemplo disso. O pastor Christian Sarmento, esse ano ele foi eleito, teve a Assembleia Geral esse ano, ele foi eleito um dos superintendentes gerais. Dentro dessa reunião, dessa Assembleia, eles vão falar o quê? Você vai cuidar do continente africano durante 2 anos. Então ele tem que fazer o quê? Supervisionar toda a África. Você vai liderar agora a América do Sul. Então ele vai ter que cuidar da região inteira da América do Sul. O que ele faz, esse superintendente geral? Ele vai cuidar dos superintendentes distritais. E gente, isso aqui é muito importante vocês saberem também, tá? A Nazareno, ela tem 3 níveis para quem quer ser pastor. O primeiro nível é o ministro local. O ministro local é aquele que a junta da igreja elege para ser o pastor local. Até aqui tudo bem? Segundo nível é o ministro licenciado. Esse ministro licenciado, depois de ter feito acho que 3 anos como ministro local, ele vai para uma entrevista no distrito. Se ele passar na entrevista, ele vai ter então uma licença distrital. Até aqui tudo bem? Beleza, agora ele tem a licença distrital. Depois de 3 anos como líder de uma igreja, como principal pastor, ele pode receber a ordenação. O que é a ordenação? É o cargo maior da igreja como pastor, né? A nossa igreja não tem apóstolo, né, bispo, profeta, a unção patriarcal, a gente só vai até reverendo, tá? Então, essa última ordenação, quem faz? O superintendente geral, né? Por que eu estou falando que isso é bom? Porque a nossa igreja, pelo menos a gente preza por isso, tá? Pode acontecer uns gatos no meio aí, mas a gente preza por uma coisa, que a autoridade, né, reconhecida como um reverendo ou um ministro ordenado, ele vem pelo superintendente geral. Então eles fazem lá um culto, e aí vem o superintendente geral, impõe as mãos sobre esses pastores que já cumpriram toda essa etapa, e eles têm então a ordenação. Entenderam isso? E eu, o pastor Zé Roberto, nós somos ministros ordenados. Então a gente já passou por todos os processos da igreja, tá? Eu, Fernando, e o pastor Zé Roberto, a gente pode concorrer como superintendente do distrito, e a gente pode concorrer como superintendente geral, né? Olha para você ver como que a igreja, ela dá oportunidade. O duro é receber voto, mas ela dá oportunidade, tá? Não quer dizer que a gente vai ser, nem quero também, mas enfim, é muito democrático isso, né?
E a gente vê que nos últimos anos o continente africano ele tem se destacado, né? Nesse último mandato nós tivemos 2 superintendentes gerais que foram votados, que eram lá da África, né? Para vocês entenderem, a África hoje é o continente da Igreja do Nazareno que mais evangeliza e mais conversões de almas tem. Para você ver como que a gente às vezes acha que o Brasil é o celeiro da palavra. Irmãos, tem outros países que estão levando a palavra e trazendo conversão em massa. Um deles é o continente africano. Até aqui, gente, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Aqui desse lado não, desse lado aqui. Felipe, tranquilo, está entendendo tudo? Pois no final vai ter uma prova, tá? Quem não passar na prova vai conversar com a Monique e com a Adriana no final do culto. Vamos lá então. Brincadeira, vai ter prova não. Vai ter prova para quem quer ser pastor, né? Vamos lá então. A Assembleia Geral também elege a Junta Geral, composta por um número igual de leigos e ministros. Lembra do que eu falei para vocês? Que a igreja dá oportunidade tanto para aquele que é pastor, que tem um chamado pastoral, quanto para aquele que não tem chamado pastoral. Assim como acontece na junta local, na junta distrital, na junta também dos superintendentes gerais, tem também pessoas que não são ministros clérigos, eles são leigos, pessoas que são membros de igreja igual a nossa aqui, gente. Eles também têm voz, têm votação, né? Eles têm poder para votar, para colocar e destituir. Eles também são eleitos nessa Assembleia Geral. Então, se você vai pegar lá um senhorzinho dos Estados Unidos, já de 65 anos, 70 anos de idade, que ele foi eleito para participar da junta consultiva dos superintendentes gerais. Ele vai estar ali também. E gente, olha que bom isso, que o voto dele vale igual o voto de um superintendente geral. Não é porque o cara tem que ele é, um cara não, né, um pastor, tem o cargo maior da igreja, o voto dele é igual ao ministro leigo também, tá? Nós não fazemos distinção disso. Ela também analisa as questões políticas, orçamentos e operações dos ministérios gerais da igreja, né? Tudo isso a gente está falando, eu quero que você entenda pelo menos uma coisa. Se você esquecer tudo, você está numa igreja organizada, tá? Tem falhas? Claro que tem, porque tem homens operando, administrando a igreja, é normal ter falhas, só que nós estamos debaixo de uma estrutura organizada, né? A igreja aqui nossa, ela pertence ao distrito. O prédio nós usufruímos, né? Nós não pagamos aluguel, mas o prédio está registrado em nome do distrito. E por que no nome do distrito? Se fosse no nome local, amanhã eu falei assim, não quero mais ser igreja do Nazareno, agora eu vou mudar para a igreja, sei lá, do Reteté, eu vou mudar a placa lá, eu quero fazer um negócio, uma revolução no Campos Elíseos. Se o prédio fosse no nome da igreja local, ele podia fazer isso tranquilamente. Como é patrimônio do distrito, ele não pode mexer, porque aí tem que ter a assinatura do superintendente e da junta consultiva do distrito. Beleza, gente? Acontece de pastores trocarem a placa? Acontece, mas o prédio fica para a igreja, né? Então o pastor tem que medir muito bem isso, porque ele vai sair sem ser o dono do prédio. Isso é saudável, gente, tá? É saudável e protege a nós mesmos. Eu estou, acho que na 4ª geração, ou 5ª, né, Roger, do pastor? Não, 4ª. É o Joaquim, o Manuel, o Marcos e eu sou o 4º, né? Então a igreja prevalece, né? Nós temos uma organização. Eu não posso chegar aqui e mudar todas, eu não posso. Eu estou debaixo de uma denominação séria que tem uma organização, tá? E isso traz proteção para mim e traz proteção para você também, que é membro, tá bom? Vamos lá. As igrejas também em uma área são agrupadas em distritos e lideradas por um superintendente distrital. A nossa igreja aqui, ela pertence ao distrito Nordeste Paulista. Hoje a sede está na cidade americana e o nosso superintendente é o pastor Mauri.
O Luiz Henrique ficou, acho que 25 anos, né, amor? Como superintendente. E no ano passado, ou 21, não, em 21, né? Em 21 ele entregou o cargo, é isso, né, Dri? 21 ele entregou o cargo, nós tivemos a eleição, quem ganhou foi o pastor Aquiles, como superintendente distrital. Só que o Aquiles ele fazia um tratamento de leucemia, né? E infelizmente, ele não resistiu ao tratamento e acabou falecendo. E aí o segundo mais votado era o pastor Mauri, que acabou então assumindo o nosso distrito, tá? Então a sede é em Americana e ele cuida, acho que de mais de 70 igrejas, né? De 70 pastores ou mais do nosso distrito, tá? Então é dividido por áreas, por regiões. Tem distrito São Paulo, distrito de Campinas, Norte, Nordeste, o Sul, Centro-Oeste, tem, se eu não me engano, deve ter 15 ou 17 superintendentes no Brasil inteiro. O pastor Manuel, que foi o que pregou há 2 semanas atrás, ele é líder de todos esses pastores que são superintendentes, tá? Tem uma fala muito forte que ele vai ser colocado agora como um diretor da América do Sul, né? Porque o Christian Sarmento era diretor da América do Sul. Ele foi promovido, e aí o Christian gosta muito do Manuel, e eu acho que ele vai acabar promovendo o Manuel. Mas como que há a promoção? Através de voto, sempre, gente. Não tem esse negócio aqui, não, vou pôr esse aqui, né, porque é meu peixe, vou colocar ele do lado aqui, não. Sempre vai ser por voto. Então, o pastor Manuel pode entrar? Pode, mas vai passar por votação, tá? Normalmente vai fazer uma votação dos superintendentes da América do Sul. Só que o nome dele é muito forte, né? Pastor Manuel, ele tem um nome muito forte na Igreja do Nazareno. O pai dele, Joaquim Lima, foi um dos primeiros missionários que veio pregar a palavra aqui na América do Sul. Ele foi missionário na Argentina. Da Argentina ele foi para Campinas, o pastor Joaquim, e depois ele veio para Ribeirão Preto, né? E o pastor Manuel não tem nem o que falar, né? Filho do pastor Joaquim. Então, provavelmente, ele vai assumir a América do Sul inteira como diretor de área. Beleza? Alguma dúvida? Então, deixa eu beber água, que eu acho que eu já falei bastante, né? Deixa eu ver aqui. A Assembleia Distrital também elege o superintendente, cuja responsabilidade é de cuidar das igrejas e pastores e implantar também novas igrejas e nutrir a saúde do distrito. Então, a responsabilidade do superintendente é essa, né? Cuidar das igrejas, dos pastores, em contrapartida, criar também novas congregações e novas igrejas, tá bom? Vamos lá para frente. As igrejas chamam seus próprios pastores em consulta e com a aprovação do superintendente distrital, e gerenciam seus próprios assuntos financeiros e operacionais. Isso aqui também é muito bom, gente. Por quê? A Igreja do Nazareno, ela dá liberdade para cada igreja trabalhar com seus próprios recursos. Então, o que a gente faz aqui normalmente na igreja local? Nós escolhemos o pastor que vai nos liderar. Foi assim que aconteceu, né? Há 10 anos atrás, a junta fez uma entrevista comigo, acho que em 2 ou 3 etapas. E eu vim para cá pela escolha da junta, tá? E aí dentro dessa junta, a gente faz as nossas reuniões e aprova tudo que vai ser gasto. A gente gasta do jeito que a gente quer na aprovação da junta e faz as coisas que a gente tem liberdade para fazer, tá? O que o superintendente faz? Ele só supervisiona, ele acompanha de longe o nosso trabalho. Então isso é muito bom, porque a gente tem liberdade para fazer os cultos, a gente tem liberdade para fazer evangelismo, a gente tem liberdade para gastar o dinheiro daquilo que a gente acha que a gente tem que gastar, né? Se eu quero investir tanto nas missões, o distrito não vai ficar, você não pode, não. Por que eu falo isso, gente? Porque tem igreja que não tem liberdade. O pastor, ele está submisso a um governo distrital, não sei como que eles chamam, e aí sabe o que eles fazem? Esse pastor tem que pegar todo o recurso da igreja e dar para a sua liderança. Aí a liderança lá de cima fala, não, eu vou te dar tanto por mês, né? A Igreja do Nazareno não é assim. Os dízimos a gente recolhe aqui, as ofertas, e a gasta aqui na nossa igreja local, tá bom?
Dúvidas? Não? Ronani, se tiver alguém no YouTube com dúvida, você manda aqui para mim, por favor. Vamos lá então. Uma das cláusulas de boa-fé da nossa igreja faz com que os prédios também da igreja e casas pastorais sejam do próprio ou de propriedade do distrito. Então, até a casa pastoral, aqui em Ribeirão tinha, né, uma casa pastoral, mas era do distrito, né? O pastor Joaquim, o Manuel e o Marcos moraram nessa casa. Depois ela voltou para o distrito, né? Eles acabaram comprando, se eu não me engano, lá em Rio Claro. Hoje eu não sei se tem a casa do superintendente, mas enfim, toda casa pastoral ou prédio da igreja pertence sempre ao distrito. Pois não, Roger? Por decisão do superintendente. É por causa dele, né? A cabeça dele. Porque na época, o que acontecia? O superintendente não tinha casa lá em Rio Claro. Porque essa casa que era daqui, era para o superintendente, não para o pastor, entendeu? Quando o Joaquim Lima fez e comprou, ele fez em questão de moradia do superintendente. Então, que era aqui em Ribeirão. Desculpa, a sede do distrito, Roger, era aqui em Ribeirão na época. Quando a sede foi para Rio Claro, aí houve essa pressão, para que fosse vendida essa casa do superintendente e fosse comprada uma casa lá em Rio Claro, que agora o superintendente estava em Rio Claro. Foi por essa questão. Mais ou menos isso, tá? A fundo, a gente nunca vai saber. Mas assim, isso foi passado pela junta do distrito, por orçamento, tudo. Ninguém pode pegar uma coisa, vender e o dinheiro sumir. Isso você pode ter certeza, tá? Foi vendido, o dinheiro entra no distrito, é contabilizado e depois a compra da casa do pastor Luiz foi efetuada com esse dinheiro, tá bom? Isso você pode ter certeza. Às vezes a gente não entende o porquê, aí tudo bem, você pode questionar. Agora, o dinheiro foi aplicado no próprio distrito, você pode ter certeza disso, tá? Teve essa decisão, foi comunicado A igreja local deu tempo para o pastor sair para outra casa. é diferente. Se tivesse a igreja, vamos supor, eu tenho aqui o prédio e a casa do lado fosse da igreja, no sentido assim, construímos para o pastor morar aqui, entendeu, Roger? Aí o distrito não podia fazer isso. Como era a casa do superintendente, aí a igreja até acho que, o distrito até acho que até ofereceu para comprar aqui, né, amor, na época? Eu não estava aqui também, mas eu acho que o superintendente ofereceu para a igreja comprar, mas não tinha recurso na época, né? Era uma casa lá no Jardim Independência. Você sabe até o endereço, né, Roger? Ou não? Está na cabeça, né? Era uma casona, né? Diz a lenda que era uma casona boa. Beleza, gente? Até aqui? Então vamos lá. Uma coisa também que é interessante na igreja do Nazareno, né? Tanto homens quanto mulheres podem exercer o ministério pastoral. Algumas igrejas não aceitam a mulher no ministério pastoral, mas a nossa igreja entende que algumas mulheres têm o dom de pastorear, né? De cuidar do rebanho e assim por diante. Eu não conheço, com exceção acho que de Serrana, uma pastora que lidera sozinha a igreja, né? Sem um pastor marido, né? A maioria é o pastor titular, a esposa é pastora, mas ela lidera junto com o marido, tá? Você vai ter poucas mulheres pastoreando a igreja sozinha, mas a nossa igreja entende que algumas mulheres têm o ministério também pastoral, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Agora vamos falar rapidamente, só 3 pontinhos e a gente termina a aula de hoje. Vamos falar um pouco da nossa igreja local. A igreja do Nazareno deseja que todos experimentem a graça transformadora de Deus através, né, da igreja local, que proporciona, né, aos pecadores a purificação do coração em Jesus Cristo através do poder do Espírito Santo. Então, o que a gente faz, né, ou entende? Que através da igreja local que a gente expande a palavra do reino de Deus. A igreja ela é grande, só que como que ela cresce?
Na igreja local, com o trabalho de evangelismo, com o trabalho de pregação da palavra, com os cultos e assim por diante, tá? Então, a gente deseja que em cada igreja local, a gente possa, que as pessoas possam experimentar essa graça transformadora, mas também levar essa mensagem a outras pessoas, para que a gente possa então crescer. A nossa primeira e principal missão é fazer discípulos à semelhança de Cristo nas nações. Então, como igreja local, a gente tem que entender isso. Qual que é a maior missão que nós temos? Pregar a palavra, gente, fazer discípulos. Não tem outra grande missão. Nossa missão não é construir prédios maiores, templos mais confortáveis, essa não é a nossa missão. Isso faz parte do processo, mas a nossa primeira missão é fazer discípulos à semelhança de Cristo nas nações, tá? Isso a gente tem que compreender muito bem, que é parte minha, parte sua. Como igreja local nós temos que fazer isso, tá? Propagarmos a expansão do reino de Deus. Deixa eu ver o que mais. Nós também temos que equipar, os nossos membros, ensinando a palavra, para que eles possam então, depois de saírem daqui, serem os missionários, A gente às vezes fica pensando que para ser missionário tem que ter um chamado especial. Não, gente, todos nós fomos chamados para ser missionários. A palavra de Jesus é: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse ide foi para quem? Foi só para mim? Foi só para vocês? Não, foi para todos. O ide é para todos, Desde o mais novo até o mais velho, o ide é para todos. O nosso alvo também, como comunidade de fé, é apresentar todos perfeitos em Cristo Jesus, Então a igreja local ela é responsável por cuidar do rebanho, Por apresentar essas pessoas no dia em que Cristo voltará para buscar a sua igreja, como pessoas irrepreensíveis diante do Senhor, tá? Esse é o maior desafio que nós temos. É na igreja local que a salvação e o aperfeiçoamento e o ensino devem ocorrer, E o comissionamento. É aqui, gente. Esse é o nosso berçário. É aqui. É aqui que a gente vai levar a palavra, ensinar a palavra. É aqui que os crentes vão se alimentar, vão se nutrir, vão aprender, para que eles sejam agentes do Senhor lá fora. Uma pena, gente, uma pena mesmo, que às vezes a gente tem muita vergonha, ou muitas limitações para fazer aquilo que Jesus nos chamou para fazer. É uma pena, que eu e você possamos refletir um pouco a respeito disso. A nossa maior missão é levar salvação, através da mensagem de Cristo. A igreja também na questão distrital. As igrejas locais encontram-se agrupadas administrativamente em distritos e regiões. Um distrito é uma entidade formada por igrejas locais interdependentes para facilitar a missão das igrejas locais, através do apoio mútuo, partilha de recursos e colaboração. Então, o nosso distrito é formado pelas nossas igrejas, nós temos a nossa igreja aqui em Ribeirão, no Campos Elíseos, no Quintino e no Ribeirão Verde. Temos em Mococa, Santo Antônio da Alegria, Santa Rosa de Viterbo, Mococa, e vai pegando a região inteira. Esse agrupamento das igrejas é chamado então de distrito, e isso quer dizer que o superintendente ele não vai fazer um trabalho sozinho, ele vai fazer um trabalho em conjunto com as igrejas do nosso distrito, tá? O superintendente distrital, então, ele vai supervisionar e determinar, ele vai supervisionar e administrar um distrito em conjunto com a sua junta distrital. Por isso que eu falei, Roger, que o dinheiro que foi vendido à casa foi administrado pelo distrito, tá? É que nem aqui, toda oferta, eu, Amor e as pessoas da junta têm acesso às ofertas e aos dízimos. Tudo que entra e sai com relatório, entendeu, Roger? Por isso que quando foi vendido, deu a entrada no distrito,
A junta consultiva tomou as decisões com aquele dinheiro e fez aquilo que eles decidiram. Nunca é só pela cabeça do superintendente, do pastor, nunca desse jeito. Sempre há votações, discussões e assim por diante, tá? E vamos lá. E por fim, nessa parte do governo, né, a questão da igreja geral. As bases da unidade da igreja do Nazareno são as crenças, princípios, definições e procedimentos que são articulados através do manual da nossa igreja. Gente, isso aqui é uma coisa tão importante, porque a igreja nossa, ela é regida por um manual, né? E isso eu tenho que pensar de forma geral da nossa igreja. O que se entende com isso? Que uma igreja do Nazareno, ela tem que ter princípios iguais. Uma igreja do Nazareno, que tem a placa lá, Igreja do Nazareno, CNPJ Igreja do Nazareno, ela tem que ser regida pelas regras da Igreja do Nazareno, né? A gente não pode entrar numa igreja do Nazareno e ver coisas, assim, miraculosas acontecendo, né? E a gente vê às vezes, mas não era para acontecer, porque nós somos uma igreja mundial, mas que são regidas pelos mesmos princípios de organização, artigos de fé e assim por diante, tá? O que eu penso nessa parte é que tanto o pastor quanto a liderança tem que ter sobriedade, né? Nós não somos uma igreja assembleiana, nós somos uma igreja do Nazareno. Nós não somos uma presbiteriana, nós não somos uma batista, nós não somos uma quadrangular. O que eu estou querendo dizer com isso? Que eu sou melhor? Não. Que eu escolhi essa igreja para estar, para governar, para pastorear. E você deve ter essa mesma mentalidade. Eu frequento a igreja do Nazareno por quê? Porque ela tem princípios. Ela tem princípios que agradam aquilo que eu entendo como igreja, né? O que eu estou tentando dizer é que nós temos um modo de operar. Sabe que uma igreja que mostra muito bem isso, às vezes ela é meio polêmica, mas ela mostra muito bem isso, é a Igreja Universal. Você pode ir em qualquer igreja universal do planeta Terra, até o jeito de falar dos pastores é igual ao do Bispo Macedo. É errado, tudo bem, mas é até isso. É o jeitinho de pedir dinheiro, né, Dri, com a mãozinha assim, irmão, e vai, mas é igualzinho. E você sabe que desse modo eles não estão errados? Estou falando desse modo, tá? Dos outros é só Deus que pode julgar. Mas eles não estão errados, porque eles defendem, eles têm regras, eles têm princípio. O que eu acho errado é a pessoa, vamos supor, eu pastorear uma igreja universal, não tem nada a ver, porque eu não sou a favor dos princípios dele, né? Eu costumo dizer, né, que tem às vezes pastores nazarenos que queriam ser batistas, que queriam ser presbiterianos, assembleianos, e tudo bem, só está na igreja errada. Ele só tem que pedir transferência para outra igreja, mas está tudo bem, porque nós temos um manual, nós temos as regras, nós temos os princípios extraídos da Bíblia, e que nós queremos ser regidos por esses princípios. Deu para entender isso aí, gente? Deu, Dri? Bem certinho? Então, se você está numa igreja, né, vamos dar um exemplo aqui de uma coisa que acontece em outra e não acontece aqui. Tem igreja que libera bebida alcoólica, tem igreja que não libera, tem igreja que batiza criança, tem igreja que não batiza criança, tem igreja que faz o casamento de X pessoas, tem igreja que não faz o casamento de X pessoas. Cada um, gente, deve ter uma noção bem assim, orientada por Deus e pela palavra, para seguir aquele conceito que ela crê. O que nós não podemos, né, é ficar tentando mudar o manual da igreja. Você quer mudar o manual da igreja? Primeira coisa, né, você vai ser membro, depois você vai para a reunião local, distrital, e você vai lá para a Assembleia Geral. No dia da Assembleia Geral, você levanta a mão, porque lá eles dão liberdade para falar, né? Aí vai ter um tradutor, um intérprete do seu lado, e você vai, se você não fala inglês, né? Claro. Você vai falar assim: eu não concordo com esse negócio do manual. Você tem esse direito. Eu não sei se eles vão mudar, mas você tem esse direito.
Do contrário, o que você tem que fazer com você mesmo? Tomar uma decisão. E gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando para você sair da igreja, não é isso. Eu estou falando assim, se você entende que essa igreja se adequa àquilo que você pensa, àquilo que você entende, se ela tem uma fé ou um princípio bíblico bem estabelecido, na disciplina, na administração dos sacramentos, nos artigos de fé, não tem o porquê você mudar, né? Mas você tem que entender que a nossa igreja, ela é regida por um manual, ela é regida pelo pastor local, pela junta local, pelo superintendente distrital, pela junta do distrito e pela Assembleia Geral dos Superintendentes Gerais, tá? Então nós temos uma liderança, nós temos um governo, né? E é lógico que as igrejas vão ser diferentes porque pastores são diferentes, mas a essência tem que ser a mesma, tá? Eu não posso ficar tentando inventar coisas que o manual, ou até mesmo a Bíblia, que é mais importante que o manual, não nos ensina, tá bom? Deu para entender até aqui? Deixa eu ver se eu tenho mais. A essência então desta unidade está declarada nos artigos de fé do nosso manual. Encorajamos a igreja e as regiões e línguas a traduzir e distribuir amplamente e ensinar essas crenças ao nosso povo. Uma das coisas que a gente tem que fazer, como graças a Deus Adriano deu essa ideia, né? Falar sobre os nossos artigos de fé. Nós temos as nossas crenças, gente. Nós temos aquilo que a gente é regido, né, guiado. Nós temos princípios. E nós da igreja temos que conhecer os artigos de fé da nossa igreja. Temos que conhecer, né, e divulgar. O conhecimento, irmãos, ele nunca pode ser bloqueado. O conhecimento tem que ser passado. O conhecimento tem que ser disseminado, né? Se depois que acabar a aula aqui hoje, né, esse culto de ensino, você digitar lá no Google, manual em PDF da Igreja do Nazareno, você vai ter lá ele liberado, em todas as línguas. Você pode ver. Deixa eu ver lá o cargo do pastor, vai estar lá. Deixa eu ver a tesoureira, vamos ver se a Monique está trabalhando certo. Secretário, né? Vamos ver se os membros, vamos ver se a JNI, você está lá tudo, desde de Ministério de Música, diaconia, tudo, gente, está lá no manual. Eu, quando era novo pastor, eu ia fazer casamento, eu ia lá para o manual, Monique, não fala para ninguém, tá, gente? Lembra dos padres que vêm com a revistinha da Igreja Católica? Eu ia com o meu manualzinho ali, né? Velório, mesma coisa, né? Eu pegava, parecia aqueles padres que fazia ato fúnebre, está tudo lá. Agora você vai dizer isso, agora você vai dizer, agora a gente já aprendeu, né? Mas tem até isso. Como fazer um ato fúnebre? Tem lá no manual da nossa igreja. Como fazer um casamento? Tem lá. Como fazer um batismo? Tem lá, está tudo lá. Então, eles pegaram os princípios bíblicos e transportaram para o manual, né? Então, assim, é muito bom saber disso, porque você está numa igreja organizada, tá? Vamos lá então, vou terminar agora, prometo. O governo da Igreja do Nazareno, então, ele é representativo, como falei, assim evita os extremos do episcopado e também do congregacionalismo, ilimitado por outro. Essa palavra, Bárbara, que fugiu da minha mente, era o congregacionalismo, ou seja, é a congregação que manda. E o episcopal é o bispo que manda. Nós estamos no meio, né? Nós temos os membros votando e a junta que representa os membros na liderança da igreja, tá? A igreja é mais do que conectada, ela é interconectada. Os laços que nos unem são mais fortes do que um único cordão que pode ser cortado a qualquer momento. Quando eu fui na Assembleia Geral, a gente tem noção um pouquinho daquilo que representa a nossa igreja no mundo, né? Porque ali vai estar todos os continentes reunidos. Ali você vai ver que a igreja é muito forte nessa questão da unidade. A igreja é muito forte na questão da pregação da palavra. A nossa igreja, irmãos, há mais de 100 anos atrás, ela iniciou seus trabalhos em tendas.
A dona Seda pregou ontem para a gente, né? Ela falou isso, que quando ela tinha 12 anos de idade, tá certo? Ela frequentava reuniões em tendas aqui em Ribeirão. E a nossa igreja, hoje ela tem, assim, quase em todos os países do mundo, em todos os continentes, mas ela começou em tenda. Era reunião de movimento de santidade. E a igreja hoje tomou uma proporção mundial. Por quê? Sabe por causa do quê? Por causa da missão, né? Eles não queriam ficar só debaixo daquela tenda, e eles foram expandindo, né? Graças a Deus por um Joaquim Lima, né? Quem mais, Roger, que faleceu esses dias que você me mandou lá? O Phineas Breeze. Vários missionários americanos, né, que abriram mão do conforto lá dos Estados Unidos, que vieram no Brasil, na África, em todos os continentes. Sabe para quê? Para levar a palavra. E não a placa, mas a palavra de Cristo, através de vidas de homens e de mulheres, né, que se dedicaram a essa obra missionária. Amém? Alguém tem alguma dúvida, gente? Do governo, administração da igreja? Não? Então, vamos ficar em pé. Nós vamos orar, agradecendo a Deus pela igreja a qual nós pertencemos. O intuito dessa aula, gente, é tentar mostrar um pouco, tá, de como a igreja funciona. Eu não sei se vocês perceberam, mas nós não temos artigos de usos e costumes. Não temos. A igreja, ela sempre zela pelo bom senso. Então não vai estar lá no manual, você tem que vir de saia debaixo do... Não vai ter isso, né? 3/4 abaixo do joelho. Você vai ter que orar com um véu na cabeça. Se for usar calça jeans, não, tem um bom senso. Não vai ter lá, é proibido ir na praia usar assim, assado, é proibido. Não, bom senso, né? Eu estou falando isso porque tem muita igreja que tem usos e costumes. A própria palavra diz, são usos e costumes. É diferente de doutrina bíblica. O que é doutrina bíblica, eu tenho que respeitar. Usos e costumes, aí é você que tem que decidir o que você quer. Tem igreja que se a mulher entra com o cabelo curto, já te leva para a salinha da libertação. Mulher não pode ter cabelo curto, vamos orar por ela, expulsar o demônio do cabelo curto. E assim por diante. Tem igreja que não permite que o homem tenha barba. Eu estava enrolado lá. Não, você vem no culto? Só de terno. Usos e costumes, né? A maioria não vai levar você para o céu nem para o inferno. O que vai levar a gente para o céu, para o inferno, é o cumprimento dos artigos de fé, ou não cumprimento, tá bom? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa noite, por essa aula, onde nós aprendemos na organização da nossa igreja. E agora, Pai, nós pedimos para que o Senhor nos ajude, como igreja, a sermos missionários, a sermos pregadores da Tua palavra, Pai. O que eu mais gostaria que nós frisássemos aqui é isso, Pai, que nós fazemos parte de uma igreja missionária, uma igreja mundial, uma igreja que não está preocupada apenas com a placa, com a denominação, não. Uma igreja que está preocupada em ganhar almas. Que esse seja o nosso maior desejo, que esse seja o nosso maior desejo em cumprir esse ID do Senhor, ó Pai. Seja aqui em Ribeirão e até os confins da terra, Pai. Que o Senhor use a nossa vida, que o Senhor abençoe a nossa liderança também local, abençoe a nossa liderança distrital, abençoe, Senhor Deus, o pastor Manuel, que está hoje como diretor de área aqui no Brasil. Sustenta a pastora Lídia, seus familiares, abençoe também os superintendentes gerais que foram eleitos nessa última assembleia, e que, ó Deus, cada congregação, que cada igreja, que cada membro da igreja do Nazareno seja alcançado pela Tua graça, pela Tua bondade, e que sejamos, ó Deus, agentes, aqueles que falam, ó Deus, e pregam a Tua palavra a toda e qualquer criatura. Abençoe cada um de nós essa noite, os que estão em casa também, assistindo esse culto de ensino. Abençoa, Pai. Oramos pela dona Marilda também, que está internada. Tem misericórdia da vida dela, Senhor. Que o Senhor envie poder restaurador de cura sobre ela nessa noite. E sobre todos os enfermos, ó Deus. Que o Senhor os cure.
que o Senhor nos liberte, que o Senhor nos restaure para a glória do Teu nome, Senhor. Assim eu oro agradecido essa noite, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, dê um abraço em quem está ao seu lado. A aula que vem eu vou colocar no grupo também da igreja o que nós vamos estar aprendendo, tá bom? Um ótimo final de semana para todos, gente. Um abraço.